mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o seu nome, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para levantar a Ti um altar de adoração, Senhor. Levante as suas mãos neste momento e comece a declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande. O nosso Deus venceu a morte por nós. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E Ele está aqui neste momento. Ele quer fazer morada em nossos corações. Ele quer reinar dentro de nós. O grande Deus, Rei da Glória, seja adorado aqui, Jesus. Seja adorado aqui, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
poderoso é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, poderosa é a tua obra em nossas vidas. Poderoso é o teu mover em nosso coração, Jesus. Oh, é o que pedimos a ti, Senhor. Move no nosso coração. Transforma nossas vidas, Jesus. Modifica nosso caminhar, Jesus. Tem misericórdia de nós. Toma cativa, Deus, a nossa mente. Toma cativa a nossa mente, Deus. Possamos estar guiados pela tua palavra, pela tua vontade. Lutamos contra a tua vontade, mas queremos a tua vontade, Jesus. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Por isso te pedimos essa noite, Deus. Toca no nosso coração. Toca no nosso coração, Jesus. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Confessa essa palavra para ele, querido. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres. Oh, Jesus, a tua presença, declare isso. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Oh, erga suas mãos e confesse isso para ele. Oh, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, diga que ele é a sua vida, confesse isso. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Oh, Jesus, tu és nosso amigo. É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Oh, não somos nada sem ti, Jesus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Por isso atrai nosso coração em ti, Jesus. Cante. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia.
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque amamos a Tua presença, amamos ouvir a Tua voz. Precisamos do Teu cuidado sobre nós em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. Contamos contigo, ó Deus. Contamos com o Teu amor, com o Teu favor, com a Tua misericórdia sobre nós. Eu quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Quero que você faça uma oração pela sua família. Peça ao Senhor a graça, o favor, a misericórdia dEle. Nosso Deus é um Deus misericordioso, compassivo, benigno. Senhor, nós queremos te pedir, onde houver ciladas, onde houver situações, onde houver plantios do inimigo, que o Senhor venha quebrar e retirar. Pessoas plantadas pelo diabo no seio das famílias, levantes ordenados pelo inferno. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, toda a força da enfermidade, toda a força do mal, tudo aquilo que é levantado no meio do teu povo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha desfazer e quebrar. Te pedimos que toda inveja, todo encantamento, toda feitiçaria, tudo aquilo que o diabo tem proposto para essa família, para este lar, para esta vida, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Deus, nós sabemos que a obediência quebra a maldição. Nós sabemos que quando nós nos levantamos e nos posicionamos diante do Senhor para orar e clamar e pedir a proteção dos céus, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, sabemos que o Senhor tem nos ouvido, que a Tua misericórdia tem nos alcançado. Então nós confiamos ao Senhor agora, Deus, as causas, as situações, ó Deus, e tudo aquilo que necessitamos e precisamos para a Tua glória. Diga amém. Levante as duas mãos para o alto e diga assim comigo: meu Deus, eu preciso aprender a viver nesta terra e prosperar, sem colocar o meu coração no amor ao dinheiro. Ensina-me a ser fiel, benigno e misericordioso, em nome de Jesus. Amém? Venha devolver o que pertence ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos fazer oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos por todos aqueles que têm aprendido, ó Deus, no teu altar, a comer e ser grato, a beber e a ser grato. Te pedimos por aqueles que estão com problemas e situações, ó Deus, inadequadas na esfera financeira, que a mão do Senhor se estenda sobre a vida do teu povo, que a misericórdia do Senhor se consolide, ó Deus, sobre cada pessoa e cada situação. Sobre aquele que tem plano e projeto e sonhos diante do Senhor, que o Senhor possa ouvir a petição de cada coração, ó Deus, e o Senhor venha ministrar condições, venha abrir portas, venha fechar portas que não pertencem ao Senhor, Pai, e abençoar a semente, a semeadura e as mãos dos que semeiam. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, vamos fazer a leitura da Escritura. Ó, dia 25 agora tem culto de homens, que é quinta-feira, viu? Então você é convidado a participar. Dia 27, que é sábado, nós somos um no Senhor, né? Então, os pais dos jovens e adolescentes. E dia 1º, 1/5, você não fez sua inscrição, faz sua inscrição, alma do negócio. Você, profissional liberal, empresário, viu? Faz aí com as irmãs a inscrição, tá? Neemias capítulo 3, quero que você abra comigo. Neemias capítulo 3. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo muito abrangente e de um contexto explanatório muito profundo. Quando nós tínhamos, né, vamos voltar ao segundo módulo, a
a sala da alma. Nós pincelamos um pouquinho sobre o assunto, que é a blindagem emocional. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos. Eu pretendo fazer isso em 3 quartas-feiras, sobre blindagem emocional, né? Então, vou ver se eu consigo colocar isso em 3 ou 4 quartas-feiras, tá bom? Então, vamos começar, se assim Deus nos der a permissão, tá? Neemias capítulo 3. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos e sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, o qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Remote, filho de Urias, e filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Bana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam em Joiada, filho de Pazéia, Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que temos do teu Espírito Santo. Tudo que nós queremos, Deus, não é sermos ouvintes esquecidiços, como Pedro relata. Queremos ser praticantes, Deus. Não adianta só orar se nós não tivermos a prática. A oração sozinha não funciona. Então, Senhor, ensina-nos a fazer com que as duas coisas andam juntas, a oração e a vigilância, ou seja, a oração e a prática. Então, Senhor, dai-nos entendimento, dai-nos conhecimento, abre as portas do nosso coração para que entendamos a ministração do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode assentar-se. Bom, volte um pouquinho a página no capítulo 1. Então, vamos entender bem do princípio. O que significa os muros de Jerusalém? Significa aquilo que traz proteção à cidade, ao templo. Os muros, por exemplo, a muralha de Jericó era uma muralha muito larga e extensa, difícil, somente Deus para derrubar aquilo lá. Quanto mais as muralhas da cidade fossem largas e robustas, mais tinha-se proteção. E o que significa o templo? O templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós sabemos isso. E o que significa as muralhas? As muralhas significam a proteção do templo e da cidade. Esdras foi nomeado por Deus, comissionado por Deus, a levantar e reconstruir o templo. Quando Neemias escuta de Hanani, um dos seus irmãos, vindo de Jerusalém, dizendo: as portas estão queimadas, os muros derrubados. Ou seja, nós estamos sem proteção. Nós não temos proteção. Então, quando nós falamos de proteção e de muralhas, nós falamos sobre a proteção emocional. Quando falamos de blindagem emocional, nós falamos de proteção para a alma. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Alguém desliga aquele vento lá para mim? Está forte. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por que falamos de blindagem emocional e não de blindagem espiritual? Por que nós não falamos, por exemplo, sobre vamos blindar-nos espiritualmente? Por que não falamos isso? Porque a blindagem espiritual, ela é responsabilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guarda o comando e quem governa sobre o comando daquilo que é feito espiritualmente na sua vida. E por que falamos blindagem emocional? Porque a responsabilidade de proteger sua alma é sua. É sua. É você quem decide se sua alma ficará aberta, evidente ou fechada. Qual é a vantagem da blindagem emocional?
Inúmeras. Nós vamos falar isso no decorrer dos estudos. Pessoas com blindagem emocional. A blindagem emocional ela não se faz de uma hora para outra. Ela é construída. Mas não necessariamente, por exemplo, uma pessoa de 50 anos tem uma blindagem, não. Blindagem não tem nada a ver com idade. É claro que você não vai pedir que um jovem de 14, 15, 18 anos tenha a blindagem de uma pessoa adulta cristã de 30, 35, 40 anos. É óbvio que as experiências e o conhecimento ajudam. Qual é a vantagem da blindagem? A blindagem, o que ela faz com você, a blindagem emocional? Ela impede coisas de fora de entrar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando Davi recebe a ofensa do irmão, quando ele está no arraial, e a Bíblia diz assim, e Davi virou-se para outro lado, e disse, o que é agora? O que é isso? Blindagem emocional. Quando Davi chega na casa do pai, e ele não foi convidado para a própria unção, e ele chega ali, todo belo, todo gentil, e recebe a unção. Por que que ele não teve nenhum ranço e nenhuma uma empatia, não, uma antipatia daquela situação, tipo, agora me chamaram, né? Por quê? Por causa da blindagem emocional. Por que que José conseguiu perdoar seus irmãos, chorar ao ver tanto os irmãos, quanto o pai, quanto Benjamim, e no final, e conseguiu chegar onde chegou? Por causa da blindagem emocional. Que mais exemplos que nós vamos usar? Por que que Paulo conseguiu liderar e pastorear a igreja de Corinto, mesmo sendo rejeitado por ela? Blindagem emocional. O que mais? Vamos analisar. Agora eu vou dar exemplos do contrário. Por que que Ana fica amargurada e amarga quando Penina ofende ela? E aí então o marido dela, Eucana, chega para ela e diz assim, seu coração está mal, você não é a mesma pessoa, você mudou. Falta de blindagem emocional. Por que que Sansão cai na cilada, tanto da esposa quanto de Dalila? Falta de blindagem emocional. Por que que Pedro não conseguiu entender e compreender sobre a situação da peneirada? Falta de blindagem emocional. Por que que Jacó... E aí nós ficaríamos falando sobre blindagem emocional. Então, a blindagem emocional, ela conserva a sua alma para que você cresça. Se você não tem blindagem emocional, você não cresce espiritualmente. Você só vai crescer espiritualmente a partir do momento em que a sua alma tiver condições e segurança, ela tiver protegida. Se a sua alma não tiver protegida, por isso que é o primeiro objetivo do Espírito Santo, é essa blindagem emocional. Por que que hoje nós temos muitos crentes imaturos dentro da igreja? Pela falta de blindagem emocional. As pessoas, elas comem, elas se alimentam, elas ouvem a palavra, elas conhecem a palavra aqui na cabeça, mas emocionalmente estão totalmente imaturas. Elas não conseguem praticar a palavra. Por quê? Por causa da falta da blindagem emocional. Então, se não houver a blindagem emocional, você pode ser uma enciclopédia bíblica, você pode ser diplomas de teologia, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o seu emocional vai colocar todo o espiritual a perder. Vai ser assim, o Espírito Santo põe, o diabo tira, o Espírito Santo põe, o diabo tira, o Espírito Santo põe, o diabo tira. O Espírito Santo conserta, o diabo distorce. O Espírito Santo conserta, o diabo destrói. Por falta da blindagem emocional. E a blindagem emocional, ela é responsabilidade nossa e não do Espírito Santo. É lógico que ele ajuda? Obviamente, ele nos ajuda em todas as coisas. Só que é uma responsabilidade nossa e ela começa com uma escolha. Quando Jerusalém foi construída, foi destinado a fazer 12 portas. 3 portas para cada lado, leste, oeste, norte e sul. 3 portas. Com o significado de ter abertura para toda a... Então, 3, 3, 3 e 3. Então, são 12 portas, são as portas que nós vamos falar da reconstrução dessas portas. Então, inicialmente falando, você e eu, todos nós precisamos de blindagem espiritual. Sem blindagem espiritual, você vai ficar um crente. Anos dentro da igreja, imaturo, infantil, com características de meninice, como o próprio Paulo diz à igreja de Corinto, vocês precisam beber leite, não conseguem comer alimento sólido por causa disso.
Então, não adianta você fazer cursos, conhecer a Bíblia e ter dons se você não tiver blindagem emocional. Eu quero falar sobre a primeira porta. Qual é a primeira porta que você viu aí? Qual é a primeira porta no versículo de número 1? Qual a primeira porta que foi restaurada? Capítulo 3, versículo 1. Qual é? Ou então do gado, algumas traduções do gado. Quem que edificou essa porta? Elas estavam derrubadas, elas precisavam de madeiramento, precisavam de reforço na madeira, elas precisavam ser montadas novamente e precisavam ser colocadas. Só que, para se colocar uma porta, você precisa também reconstruir os muros nas laterais. Então, se você observar o capítulo 3, eles falam a porta e os muros. Então, não foram só as portas. Então, eu fico aqui com essa porta. Então, eu vou reconstruir essa porta, só que eu tenho que reconstruir um lado do muro, outro lado do muro. Vamos supor, a outra porta é a porta do peixe. Ela vai ficar ali. Então, vamos dividir. Eu construo um pouco, você constrói um pouco. Sem briga, sem dissensão. Você olha que nesse capítulo não tem uma dissensão, não tem uma briga. Cada um entrou num acordo e construiu. Construa a porta e construa metade do muro. Você constrói a porta do peixe e constrói metade do muro. A gente se encontra aqui e fecha a lacuna. A primeira porta foi reconstruída pelos sacerdotes. Por quê? Arrisca aí um palpite para o teu irmão. Por quê que a primeira porta que foi reconstruída é a porta das ovelhas pelos sacerdotes? Arrisca um palpite. Para que servia essa porta? Essa porta servia para entrar os animais para o sacrifício. Por isso que foram os sacerdotes que reconstruíram essa porta. Essa porta, ali entrava as ovelhas, entrava o gado, e essa porta ela ficava perto da entrada do templo, aonde o matadouro, onde se sacrificava. Então entrava-se o animal, e o animal vinha direto para o matadouro para ser abatido para o sacrifício. E por que os sacerdotes se responsabilizaram por essa porta? Porque eram eles que sacrificaram. Então você vê aqui que eles não ficaram isentos, dizendo, o nosso papel, a nossa função é só sacrificar. Os servos que construam a porta. Então, a primeira porta da sua alma que precisa ser construída é a porta das ovelhas. Ou a porta da entrada do sacrifício. Então, vamos falar o seguinte, você poderia dizer assim, mas eu acho que deveria ser uma porta que impedia coisas de entrar. Não. A primeira porta que deve ser construída para a sua blindagem emocional é a porta de saída e de entrada. Ou seja, a porta do sacrifício. Antes de qualquer coisa feita na sua vida, você precisa passar pelo processo dos sacrifícios. Pessoas que não sabem sacrificar não mudam, não recebem transformação. Pessoas que não sabem passar por cima do ego, não sabem passar por cima do eu, não mudam. É qualquer crente que consegue sacrificar? Responda para mim. Qualquer crente consegue sacrificar? Por quê? Porque só crentes sacerdotes conseguem sacrificar. O que são crentes sacerdotes? São aqueles que entenderam o que o sumo sacerdote fez por ele. O que Jesus fez? Ele morreu na cruz e então eu sou sacerdote. A minha obrigação é matar e morrer. Entende? A minha aliança com a morte. Qual a aliança que nós temos no quesito de morte? Fazer morrer a nossa carne. Então, é todo crente que consegue morrer e matar a carne? Não. Por quê? Porque para que você renuncie, abnegue e morra, você precisa ser um crente sacerdotal. Crentes que não são sacerdotais, eles vão ficando dentro da igreja, acumulando lixo dentro deles, acumulando miséria, acumulando soberba, arrogância, vão passando por cima. E vão ficando cada vez mais endurecidos, e vão se tornando, como o livro de Ezequiel diz, ovelhas gordas.
Então, o crente sacerdotal, o que ele entendeu da morte de Jesus? Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. E eu tenho que ter um compromisso com essa morte, como ele diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu tenho um compromisso com essa morte e eu tenho que morrer. Eu tenho que matar. Então, o crente sacerdotal, ele é identificado pelas mortes que faz, pelos sacrifícios que faz, pelo objetivo que ele tem. O objetivo principal, porque qual é o objetivo principal do sacrifício? Agradar a Deus. Por exemplo, quando você vê Caim, Caim faz um sacrifício que não agrada a Deus. Então, o objetivo principal do sacrifício, qual é? Agradar a Deus. Então, você tem dois polos dentro da sua alma. O crente sacerdotal, o objetivo dele é agradar a Deus. O crente comum, o objetivo dele é agradar a si mesmo. O céu tem que me agradar, Deus tem que me agradar, meu cônjuge tem que me agradar, todas as pessoas têm que ser agradáveis a mim. Então, esse é o crente comum. É o crente que não é um crente sacerdotal. Eu quero que você vá comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Estamos falando da porta das ovelhas. Primeira porta a ser reconstruída é a porta do sacrifício. Diga, sem sacrifício eu não tenho blindagem. E você vai entender por que quando você sacrifica, você adquire blindagem. Parece uma coisa assim, você diz, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que eu morrer para mim mesmo, eu vou adquirir constituição de não entrar coisas ruins em mim? Né? Mas por que tem a ver morrer? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Tiago diz assim, presta atenção comigo. Nós somos engodados quando atraídos pela nossa própria concupiscência. Repita. Somos engodados quando atraídos. O sacrifício, ele vai matar aqui dentro. Ele vai fazer morrer a carne. Morrendo a carne, você não vai sentir? Fala a palavra. Atração. Primeiro processo para blindagem. Tanta gente que tem curiosidade. Eu quero saber como se blinda a alma. Nós fizemos um pequeno comentário nisso. Alguns se lembram na sala da alma. Como que se faz a blindagem? A primeira ação da blindagem é o esvaziamento, é a morte. Por quê? Porque se eu não tenho aqui dentro, eu não sinto atração. A atração é a permissividade para entrar. O diabo não pode colocar nada dentro de você se ele não tiver a atração. Nada. Um ser humano nunca vai poder dizer, eu adulterei, mas eu não tinha cobiça. Mentira. Mentira. Eu só tenho algo do diabo dentro de mim, o diabo só consegue me atrair e me tentar se eu tenho a concupiscência. Então, o sacrifício, se eu matar o que tem dentro de mim, eu não vou sentir mais atração. Eu não sentindo atração, eu passo de largo, sem queda. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz, sacerdócio do rei. O que é sacerdócio real? Sacerdócio do rei, sacerdotes de Jesus Cristo. Por quê? Porque o crente sacerdotal, vou dizer de novo, ele entende a aliança com a morte de Jesus. Ele sabe que ele tem que todos os dias sacrificar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode orar pela sua mudança. O dia tem 12 horas, 24. Você pode orar tipo assim, 16 horas, 18 horas pela sua mudança, não vai acontecer nada. Por quê? Por quê? Porque você vai ter que praticar. É a prática que leva você à mudança. Por quê? Porque a oração, o que ela te dá? Recursos espirituais. E quando você pratica, o que você faz? Você está tolindo a alma. Disciplinando a alma, mostrando a alma o lugar dela. Entende? Então não adianta orar.
Às vezes você escuta pessoas dizendo assim, mas eu oro tanto para mudar e não consigo. Por quê? Porque não tem a prática. A oração e a prática, elas têm que caminhar juntas, senão não tem mudança. Aí eu jejuo 3 vezes por dia para mudar, não vai adiantar nada. O seu jejum só vai emagrecer você. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque prática e oração devem andar juntas. Então, como nós somos sacerdotes reais? Porque nós colocamos à morte aquilo que está dentro de nós. Leia comigo o capítulo 2, versículo de número 5. Mesmo Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Novamente ele diz, para o quê? Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que Pedro coloca sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo? Esses sacrifícios espirituais é a obediência em contraste com a vontade do eu. Então, ao invés de você fazer o que você quer, de você fazer aquilo que você gosta, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Isto é agradável a Deus. Você desistir do que você gosta por aquilo que agrada a Deus. Isso é um sacrifício espiritual. É quando você entende o que é um crente sacerdotal. Pergunta para o seu irmão, você é um crente sacerdotal? Espera a resposta. Romanos 8, 36. Os crentes sacerdotais aproveitam as oportunidades que eles têm de humilhação para se parecer com Jesus. Eles não fogem da humilhação, eles vão em busca dela. Eles não têm problema com humilhação. Eles não têm problema com rejeição. Eles não têm problema. Por quê? Porque eles entendem que a única maneira de disciplinar a alma, a única maneira de você fazer morrer a alma, as características nocivas da alma é por meio dessa porta chamada porta do sacrifício, a porta das ovelhas. Só que só pode reconstruir essa porta crente sacerdotal. Por isso que você vê hoje muitos crentes só fazendo o que gosta, só fazendo o que quer. Só crente sacerdotal consegue restaurar essa porta. Ele consegue diminuir a si mesmo para que Cristo cresça. Romanos 8, 36, o apóstolo Paulo usa Salmos 44, 22, ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, reputados como... Agora presta atenção comigo. O que é que Paulo quis dizer que somos reputados, ou seja, a nossa reputação, aquilo que as pessoas estão falando de nós. Reputação é isso. O que as pessoas estão vendo em nós? Que nós estamos indo para a morte todos os dias. Será que as pessoas têm visto que você está indo para a morte todos os dias? É isso que ele quis dizer. Nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, somos direcionados, somos separados. Deus separou você para você morrer. Deus separou, quando Deus separou você para Cristo, Ele separou para você morrer para si mesmo. Para você morrer para a sua carne, morrer para o seu ego, morrer para a sua vontade. Só que os crentes querem todo tipo de chamado. Fui chamado para missão, chamado para prosperar, chamado para alcançar promessa, chamado para ser abençoado, chamado para receber. Só que o chamado para o sacrifício eles não querem. Só que é o seguinte, você pode ter todos os recursos que o céu te deu. Se você não se tornar um crente sacerdotal e não edificar a porta das ovelhas, você vai perder tudo que Deus te deu. Repita, perder tudo que Deus te deu. Você perde família, você perde oportunidade, você perde pessoas, você perde tudo. Perde tudo. E aí na vida você vai ficar vivendo da misericórdia alheia. A misericórdia de Deus desce sobre as pessoas e as pessoas vão ter misericórdia de você. Por quê? Porque você não vai ter ascensão. Você não vai ter jornada. Você não vai ter o quê? Uma crescente. Porque você não consegue entender que tem que ser um crente sacerdotal
edificar a porta da ovelha para sacrificar, para entrar em sacrifício. Então essa blindagem é a primeira blindagem, a primeira edificação do muro da alma. Sem essa porta, não se edifica muro, não se tem blindagem. Então, sem sacrifício, não se tem blindagem. Todos nós somos como ovelhas, fomos destinados a morrer, destinados a matar a nossa carne, a matar o eu. Eu quero que você vá comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Agora eu vou passar para uma parte um tanto complicada, eu preciso que você entenda. O que acontece dentro da sua alma? Dentro da sua alma existe uma briga. Uma briga que é uma briga desigual. Ela tem que ser desigual para um dos lados. Quando você se converte, inicia sua jornada cristã, é mais de você e menos do Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo, vou usar esse termo, né? Vai perdendo. Perdendo. E quem vai ganhando é a carne. No novo convertido, a maioria. Tá? Então, você sabe o que é certo, você ouve a voz do Espírito Santo, mas na hora de você praticar, você faz o que a carne quer. Mas na hora de você praticar, você faz o que a carne quer. Isso acontece por quê? Porque você vem de uma jornada de vivência, desde o seu concepção e nascimento, onde o pecado original deu uma sequência aos padrões recebidos pela sua família, pela sua vivência. O que o diabo fez? O diabo tomou o pecado original existente dentro de você e de mim, onde havia sobre nós uma condenação infernal. Ele fez uma somatória com todas as experiências ruins, foi misturando isso ao longo do tempo, tá? Falhas de pai, falhas de mãe, falhas de sociedade. Ele foi colocando, pegou a sua inclinação genética. Nós nascemos com inclinações genéticas dos nossos pais. A nossa genética, ela não é só carne. Você não é só parecido com seu pai e com a sua mãe. Você tem uma genética emocional. Ele pega essa genética emocional e ele trabalha nessa genética emocional, dando a você inclinações. Você percebe que você tem inclinações como o pai, inclinações como a mãe. Você percebe que os mesmos erros do pai, a mãe é arrogante, você é arrogante, o pai é isso, você é. Então você percebe. Por quê? Porque no longo do tempo, Satanás vai trabalhando genética, vivência e pecado original. Então o que ele tem? Ele tem 3 argumentos para trabalhar contra nós. Ele tem o pecado original, que nós já nascemos condenados, já nascemos destinados ao inferno. Pecado original. Ele tem a genética emocional e espiritual, fora os espíritos familiares que vêm das famílias, que acompanham, tá? E ele tem a vivência, aquilo que nós vivemos. Toda a nossa rejeição e toda a nossa carência. Então, quando nós chegamos para Cristo, nós chegamos arrebentados. Então, conforme você e eu vamos recebendo a palavra, o que vai acontecendo? A alma vai ganhando. Ela vai ganhando. Só que, se não houver uma certa assim, tipo assim, sabe aquele negócio de jogo de futebol? Tipo assim, 1-0, depois um empate, 1-1. Só que não tem empate, esse é o problema. Ou o Espírito Santo ganha ou a carne ganha. Só que se o Espírito Santo não começar a ganhar, o que vai acontecer? Sua alma vai entrar num processo de cauterização. Ou seja, os grilhões que existem em você vão ficar mais fortes, sua inclinação vai ficar mais forte e você vai ser um crente que faz oração, que vem à igreja, que tem cargo e até dom, só que você não funciona espiritualmente. Não se tem comunhão com Deus. Por quê? Porque houve uma perda constante do Espírito Santo. E o quê? E aí, palavra recebendo, alma fortalecendo, palavra recebendo, carne vivendo, palavra recebendo, a alma, vontade humana
se fortalecendo. O que vai acontecer? A parábola que Jesus conta dos terrenos, a alma sufoca a palavra. O diabo rouba a palavra. E aí o que acontece? Você começa a conhecer a Bíblia, saber a Bíblia, mas totalmente infrutífero. Os perigos de ficar dentro da igreja e não ser um crente sacerdotal. Se você é orgulhoso, você continua orgulhoso. Se você tinha depressão, você continua tendo depressão. Se você vai continuando. E você vai se afundando na religião. Você vai sendo um religioso. E aí Jesus fala em Lucas 11 que o seu estado pode ficar pior do que o primeiro. Por quê? Por causa das perdas do evangelho. O evangelho vai perdendo a força e você vai ficando cauterizado. A palavra vai entrando e volta. Entra e volta. Entra e volta. E aí as pessoas chegam no estado dizendo, mas eu vou na igreja, eu escuto a palavra, eu faço oração, mas minha vida não muda. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, e eu acredito que você também. Por quê? Por conta de todo esse sistema elaborado do inferno que eu te contei. Como você vence o diabo? O diabo é a coisa mais fácil vencer o diabo. Uma palavra quando você vence o diabo. Como que você vence o diabo? Se maldição se quebra com obediência, o diabo se vence com obediência. Nada é mais poderoso contra as trevas do que obediência. Não existe nada mais poderoso do que a obediência. Quando você sacrifica, você vence o diabo. Se você não sacrifica, você fortalece as miríades infernais contra a sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne e o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E aí ele começa a falar tanto das obras da carne, quanto dos fruto do espírito. Então existe uma luta. Agora, qual é o objetivo? O objetivo é a sua obediência. Quanto você obedece, você enfraquece o diabo e a sua carne. Quando você obedece, você fortalece a ação do Espírito Santo dentro da sua vida. Quando você desobedece, você fortalece a ação da carne e do diabo. Toda vez que você desobedece a Deus, você fortalece as miríades infernais. Satanás usa pecado original, genética e constituição de vida. Você fortalece esses 3 parâmetros dele contra a sua vida. Então, o segredo está em sacrificar. E o que é sacrificar? Obedecer. Diga amém. Para encerrar essa parte das ovelhas, eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo de número 10 e 11. Vamos ver o 8, que ele fala sobre maturidade? Bom, ele começa a falar sobre pessoas blindadas. O que são pessoas blindadas? São pessoas que passam por coisas sem se tornarem próprias. Você passa por uma tribulação sem ser uma pessoa atribulada. Você passa por uma fraqueza sem ser fraco. Você passa por uma pobreza sem ser pobre. Você já viu gente pobre, nobre? Eu conheço gente pobre e nobre. É lindo de se ver. Por quê? Porque a nobreza não está na condição financeira. A nobreza está na blindagem. Pessoas blindadas são nobres. Elas não deixam se moldar pela situação, não deixam se moldar pela circunstância. Só que assim, você pode andar com uma pessoa nobre 24 horas. Você vai aprender alguns jeitos, mas você não se torna nobre. Sabia? Você pode viver, ser casado com uma pessoa nobre. Você pode aprender algumas coisas, mas isso não te torna nobre. O que te torna nobre é o sacrifício. O que te torna uma pessoa de boas escolhas, bons princípios, é o sacrifício. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas o quê? Como que uma pessoa consegue ser atribulada sem estar angustiada? Como que consegue? Diga comigo. Blindagem.
Ela está atribulada, com uma tribulação, mas ela não tem angústia. Por quê? Porque a porta das ovelhas ensina você a sacrificar aquilo que te angustia. Por quê? O que te angustia não é a tribulação. Arrisca um palpite aí para o seu irmão. O que te angustia na tribulação? Arrisca um palpite. O que angustia uma pessoa na tribulação? Todos nós passamos por tribulações. O medo da perda. O medo da perda deixa qualquer pessoa em pânico. Angústia vem por medo de não ter, medo de perder, medo de não conseguir, medo de não alcançar. Quando você entende o sacrifício, quando você coloca tudo aos pés de Deus, você vai eliminando o quê? Os seus apegos. Então, quando você passa por uma tribulação, você não tem angústia. É profundo ou não é? A proteção da alma é profunda. Não é fácil ter uma alma boa, uma alma que você gosta de ficar dentro. Por que muitos crentes não gostam de ficar dentro da alma? Não gostam de ficar dentro de si. Vive encontrando coisas do lado de fora. Aí eu quero passear, eu quero viajar. Aí agora eu vou me empolgar com esse trabalho, eu vou me empolgar com essa coisa da igreja. Agora eu vou me empolgar. Ele vive de empolgação. Ele não vê a hora que chega o fim do ano para empolgar com o Natal, depois empolga com o Ano Novo. Por quê? Que ele vive pro lado de fora. Porque o lado de dentro é ruim. Do lado de dentro é ruim. Nem eu ia gostar. Tem alma que eu também não ia gostar de ficar dentro. Ou por que nós temos prazer em ficar dentro de nós, em construir esse universo, em ter essa unidade com o Espírito Santo de construção? Por quê? Porque o sacrifício é um exercício. Como que você consegue uma alma gostosa? Quando você consegue uma alma construtiva, uma alma pacífica, uma alma que é tudo bonito, tudo em ordem, como o próprio Jesus diz em Lucas 11. É fácil? Não, não é fácil. Mas é uma construção. Você abnegou, você renunciou, você fez sacrifícios. Aí ele diz assim, perplexos. Ou seja, não estou acreditando. Que coisa, hein? A gente fica perplexo? Fica. Mas o quê? Quantas pessoas que ficam perplexas com a atitude da outra e fica assim, porque eu tenho trabalhado vão, porque o que adianta ter feito? Perplexos e não desanimados. O que causa o desânimo numa pessoa? Vamos lá. Arrisca um palpite. Hoje é dia de arriscar o palpite. Bingo. Daqui a pouco a gente sorta a cartela de bingo. Fala aí pro teu irmão, o que torna uma pessoa desanimada? Perplexos, mas não desanimados. Quando Deus olha para Josué, ele diz, Josué, o ânimo para você, para todas as pessoas é uma ordem. Mas o que Deus disse para ele não fazer, ou para ele fazer, que ele iria conservar o ânimo? Não olhar para direita e esquerda. Toda vez que você fica desanimado, o desânimo é uma prova que você se apegou e se enroscou a alguém ou alguma coisa. Por isso que, quando você tem crise de desânimo, ótimo! Meu Deus, o Senhor está me mostrando que eu estou apegado a alguma coisa. E a minha segurança estava no meu trabalho, a minha segurança estava na minha família, a minha segurança estava nessa pessoa. Então eu estou desanimado por quê? Porque frustrou a fonte da minha segurança e eu fiquei desanimado. Então o desânimo, os sentimentos que nós temos, nos norteia. Então ele diz perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparados. Perseguição, ela por um lado faz bem, né? Abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes nós ficamos abatidos, choramos, colocamos diante de Deus as nossas causas. Versículo 10. Ele diz que tudo isso, todo esse exercício para a alma, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Entende? Então, quando nós nos propomos a abnegar, a renunciar e a morrer, a entregar
tudo aquilo que existe dentro de nós ao Senhor, é uma coisa muito interessante que nós temos que fazer, né? Eu queria dizer uma coisa para você. Eu vou ler um versículo agora, não vai dar tempo de eu falar das outras portas. Eu vou falar um versículo agora, que é um versículo para os blindados. Muitos versículos na Bíblia, muitas vezes se tornam muito graves para você, porque são versículos para pessoas blindadas. Então, por isso que às vezes fica assim, parece que é tão longe. Você precisa tomar cuidado com os sentimentos, tanto com a alegria quanto com a tristeza. Por quê? Porque tanto a alegria como a tristeza são sentimentos perigosos. O que a tristeza faz? A tristeza, muito tempo, ela traz destruição para a alma. A alegria, ela deixa você, como é que é aquela palavra? Abduzido. Abduzido. Então você tem que tomar cuidado com a alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua alma não identifica sentimentos bons e ruins. Quem dá esse entendimento para a alma é o Espírito Santo. Sua alma identifica força de sentimentos. Força. E o que acontece com alguns de nós? A nossa alma é viciada em força de sentimentos. Ela não sabe estar dentro de uma constância sem a ação de um sentimento forte. Então, todos os dias é um vício, é igual uma droga. Ela precisa ter um sentimento forte. Ou ela tem que estar muito alegre, ou ela tem que estar muito triste. Então, a alma, eu vou dizer novamente para você, ela não identifica, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. Não, ela identifica a força do sentimento. A alma viciada, ela precisa de sentimentos fortes. Então, por que às vezes você olha para uma pessoa viciada em cocaína, viciada em droga, viciada em sexo? Por quê? Porque a alma, ela está totalmente, não é uma questão só fisiológica, é uma questão anímica de alma. Ela precisa de um sentimento forte. Por quê? Por causa da ausência da blindagem. Ela não consegue ter uma constância de não sentir. Existem pessoas que elas têm que todos os dias elas têm que ser um sentimento de ânimo, de euforia, ou então de tristeza, ou então de ela não consegue uma constância. Por quê? Porque a falta de blindagem, a falta de sacrifício, cria na alma um vício, onde a alma precisa sempre estar sentindo alguma coisa. Tá? Então, muito cuidado com os sentimentos. Muito cuidado com os sentimentos. O amadurecimento da alma é a alma não ter sentimentos engatilhados e nem sentimentos de, tipo assim, que vão à frente, sabe? Que assumem, não. Então, essa é a saúde para a alma. Saúde para a alma é a constância, ela guardada e não ter sentimentos que encabeçam situações, tá? Por que existem pessoas que fazem coisas no sentimento, sabe? Fazem coisas quando sentem. Por quê? Porque a alma, ela vicia nos sentimentos. Viu? Então vamos lá. Por que algumas pessoas, quando reconhecem algum erro e alguma falha, elas, vamos dizer assim, elas criam, vou falar uma coisa séria para você entender agora. Ó, pessoas que cometem alguma falha, algum erro, ou enxergam alguma coisa errada dentro de si, por que elas criam uma situação para alguém ter dó dela? Por quê? Por exemplo, eu enxerguei algo de ruim em mim. Aí eu fico deprê. Aí eu fico triste. Ou então Deus falou comigo algo na palavra, algo no culto. E eu enxerguei aquilo me assombrou. E aí eu fico triste. Por que a minha alma vai desenvolver uma situação para eu me sentir vítima? Inteligência, pensa aí, por quê? Por que o meu corpo vai desenvolver dor de estômago, dor de cabeça? Por quê? Porque quando a minha alma, ela se sente vítima, ela não se sente responsável de assumir a mudança. A alma é inteligente para boicotar o Espírito Santo. Ela boicota a palavra. Então, quando eu me vejo dentro de alguma coisa, aquilo me assusta. Meu Deus, eu tenho isso. O que eu vou fazer? Boicotar aquela informação. Ficar triste, com depressão, ficar com dor nas costas, dor no estômago, dor na barriga, dor. E às vezes até adoece de verdade. Por quê? Porque é uma maneira de eu boicotar
a obra do Espírito Santo. Eu não aceito aquilo e depois eu recebo algum chamego, algum carinho, algum afago, as pessoas, você está sumido, por que você não está vindo na igreja? Não estou bem. Vem aqui, deixa. Não, você faz falta. Aí já volta como nada tivesse acontecido. Pulou nada, o Espírito Santo pega ele ali. Não pula, você não pula etapa. Ele te amarra numa situação e você não sai enquanto você não muda. Experiência própria, estou falando de experiência própria. Você não sai. E cada vez vai vindo o exercício pior, cada vez o exercício pior, até ele conseguir tirar de você o que ele quer. Então, você precisa tomar cuidado com jogos. Eu falei sobre esse exemplo de jogo porque é um dos mais comuns. Mas cuidado com os jogos da alma. A alma joga muito. Para quê? Tudo para não sacrificar. Tudo para não falar, Senhor, eu errei mesmo. Estou aqui, vou limpar a cara e vou falar com o Senhor e vou mudar. Eu vou mudar, Senhor, estou mudando. Entende? A alma não quer. A alma não quer ser humilhada. Ela não quer ser humilhada. Por quê? Porque depois do pecado original, ela adquiriu o quê? A ascensão. Então ela não quer voltar para o domínio do Espírito. Ela não quer voltar para o governo do Espírito Santo. Então ela quer ascensão. Agora você tem que escolher. O que você tem que escolher? Você tem que escolher a sua alma ou Deus. O que você escolhe? Você achou que ser cristão era tão profundo assim? Achou que era só vir na igreja, batizar, né? Depois falar em línguas, ou então ter algum dom? Você achou que o cristianismo era tão profundo assim? Você ainda não viu aquilo que Jesus conta para os discípulos. As coisas que Jesus fala para os discípulos, a profundidade daquilo tudo. Por exemplo, quando ele diz assim, nós vamos falar outra semana que vem, o homem tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, para eu terminar, capítulo 5, versículo 16, parte A. Assim que daqui por diante, 2 Coríntios 5,16, ninguém conhecemos segundo a carne. O que é isso? Às vezes você lê esse versículo e fala, meu Deus, mas isso aqui, pessoa blindada. Pessoa blindada, você não sabe o que tem dentro dela. Você não sabe. Se ela está chorando, se ela está sofrendo, se ela está morrendo, se ela está desesperada. Você não sabe o que tem dentro dela. O Espírito Santo está moendo ela ali dentro. Ela está pior que um caco de barro. Você olha para ela, você fala, mas parece que você está estranho, né? Mas você nem discerne. Você só vê assim e pronto. Por quê? Blindagem. Por quê? Agora vamos porquês, né? Por que as pessoas não podem ver o que você tem dentro? Vamos lá, por quê? Existem vários, mas eu não tenho tempo para falar sobre tudo. Por quê? Primeiro, porque você não pode atrair o dó das pessoas. Se você tiver o dó das pessoas, você não muda. Fala para o seu irmão, se você tiver o dó, você não muda. Tem gente que vai ser fraco o resto da vida, porque tem alguém que sempre tem dó dele. Vai ser fraco. Se alguém tiver dó de você, você não muda. E aí, se você mostrar, se tiver dó não muda, dó só piora a tua vida. Por que você não pode mostrar para as pessoas o que você está passando dentro? Porque é o seu lado negro. É o seu lado de luta, de batalha. As pessoas vão ver a sua nudez. E dificilmente alguém que cobre. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Nós falamos apenas da primeira porta. Se Deus permitir, nós vamos falar semana que vem da porta do peixe. Queria que você lesse o texto na sua casa e procurasse entender da blindagem emocional. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Não sabeis vós que sois templos do Espírito e que o Espírito Santo de Deus habita em vós e ele tem ciúme de vocês. O Espírito Santo tem ciúmes de mim, ele tem ciúmes de você. E ele não quer de forma alguma dividir a sua alma com outras situações, questões, padrões, passado, muito menos com o pecado. Senhor, nós estamos aqui nesta noite e precisamos reavaliar os nossos muros, precisamos olhar as nossas portas, se elas estão trancadas com seus ferrolhos, se estamos protegidos, Deus. E a primeira porta que o Senhor fala conosco é a porta das ovelhas, a porta do gado.
É onde se entra o sacrifício. Mas somente crentes sacerdotais conseguem fazer sacrifício. Quem são os crentes sacerdotais, Deus? São aqueles que olham para ti, Jesus, e entendem que o Senhor morreu para que nós morramos, que o Senhor entregou a sua vida para que nós entreguemos, que o Senhor abnegou e renunciou e esvaziou-se de si mesmo para que nós também façamos o mesmo. Senhor, queremos mudar a nossa vida, mas sabemos que não adianta, isso não pode ser uma utopia. A mudança que devemos ter é a de coração. Tem que ser de coração, Deus. Quando sacrificamos espiritualmente, negamos ao diabo a oportunidade de usar o que tem dentro de nós contra nós. Peça ao Senhor agora. Fala, Senhor, eu não posso mais deixar o diabo usar o que tem dentro de mim contra a minha vida. Não posso mais. Não posso dar combustível para Satanás usar contra a minha vida. Não posso mais permitir que a minha concupiscência, que o meu desejo, seja um instrumento nas mãos do diabo. Eu preciso blindar meu coração. Eu preciso guardar meu coração. Senhor, ensina-me a reconstruir tantos muros contra a porta das ovelhas. Ensina-me a sacrificar, Deus. A colocar o meu corpo e a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o meu culto racional. O meu culto sem intoxicação, sem afetação, Deus. Quantas vezes o meu culto é um culto afetado? Eu chego na tua casa com sentimentos ruins, negativos, com uma alma totalmente infeccionada. Deus, eu quero ter um coração puro. Quero ter uma alma limpa. Mas para isso eu preciso reconstruir o muro. Não adianta eu querer ficar proibindo coisas de entrar dentro do meu coração, se minha alma já está contaminada. Eu tenho que retirar a contaminação de dentro. Tenho que reconstruir essa porta, Deus, para que eu possa entender o que é um sacrifício. Nós vamos cantar parte de uma canção. Eu quero que você se coloque de pé. Se você quiser ficar sentado, ajoelhado, fique à vontade. Nós vamos cantar essa canção. Sabe, irmãos, tudo que Deus quer para mim e para você, é que nós estejamos guardados, protegidos. E é nossa obrigação e nosso dever restaurar as nossas vidas, restaurar os nossos muros, restaurar as blindagens emocionais da nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos deu as ferramentas, nos deu os materiais. O Senhor nos deu o material. O Senhor nos deu as ferramentas, que possamos arregaçar as mangas, Deus. Arregaçar as mangas, para que nós possamos, em nome de Jesus, reconstruir a porta das ovelhas. Porque não existe cristianismo sem blindagem emocional, sem coração guardado. Não podemos mais permitir que Satanás, como ladrão, venha roubar e destruir as nossas almas. Não podemos mais permitir, Deus. Não podemos obedecer, sacrificar, colocar as nossas vidas, fazer a vontade do Senhor ao invés da nossa. Nos humilharmos. Deixar o nosso jeito, a nossa maneira, a nossa personalidade, muitas vezes tão predominante, ao invés do teu Espírito. Senhor, fala conosco. Senhor, aquelas almas que ficam usando de boicotes, aquelas almas que evitam o teu altar, as pessoas que são, ó Deus, consumistas, mas elas consomem a alegria dos outros. Elas vivem da aprovação alheia. Sempre quer ver um sorriso, sempre quer ver uma aprovação. As pessoas ativistas, Deus, que sempre tem que estar fazendo algo para ter um valor, para ter noção de valores. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, corrija-nos. Queremos ser exortados por Ti. Queremos ser exortados por Ti, Jesus. Oh Espírito Santo,
Queremos ser exortados pela tua palavra. Queremos mudar, queremos melhorar. Temos sede de mudança. Sede de mudança. O que é que o Senhor olha em nós e não agrada aos teus olhos? Leva-nos para o oleiro. Molda-nos. Molda-nos. Leva-nos para o oleiro, Deus. Leva-nos para o oleiro. Que haja sacrifício agradável ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Que o cristianismo seja bem-vindo na nossa vida. Vamos nos colocar todos de pé. Que o cristianismo seja bem-vindo para você, meu irmão. Que você entenda que o Deus que você serve não é um Deus superficial. É um Deus do profundo. Assim como ele mostra para Ezequiel um rio que sai do Oriente. E que são medidos mil côvados em 1000 côvados até ir a nada. O teu Deus não é supérfluo, nem superficial. É um Deus do profundo. É um Deus que mexe com a sua alma, que transforma a sua vida. Não existe sucesso maior do que ter a vida nas mãos do Senhor e a vida transformada pelas mãos dele. Fala para o Senhor que você quer ser um crente sacerdotal, que você quer ser o sacrifício diariamente, como o apóstolo Paulo diz, diariamente. Fala para ele, Deus, eu não quero de forma alguma confundir a generosidade, a bondade, a misericórdia do Senhor com tudo bem. Não quero. Não quero ser uma pessoa abençoada financeiramente, humanamente, e achar que está tudo bem. Sendo que o salmista Davi diz, o Senhor fez bem para que eu possa me colocar no teu altar. Deus tem te feito bem para você abrir o coração para Ele e buscar a mudança que você precisa. Não é para você se perder nas bênçãos. Quero que você levante sua mão direita para o alto, coloque a outra no coração. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser um crente sacerdotal que aprenda a sacrificar no teu altar a minha vida, a minha alma. Ensina-me a reconstruir a porta das ovelhas. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Você que quer oração, pode vir aqui à frente. Os irmãos vão orar por você. Que ele cresça, que hoje